Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário. Estamos chegando aí neste 2 de fevereiro de 2022, dia 2/2 de 22, né? Este palíndromo maravilhoso. Estamos chegando aí com o 33º episódio do CollegeCast, o único podcast de língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, para repercutir aí tudo o que aconteceu na última temporada, fazer um apanhado geral aí da temporada de 2021, e é claro, não poderia ser diferente, a gente abre o programa e vai fechar também com a fight song da campeã nacional Georgia Bulldogs, Glory Glory, este dia aí que Georgia ainda meio de ressaca, né, a galera lá em Athens, ainda em êxtase por um título nacional que não vinha há cerca de 40 anos. Então, parabéns aí pra Georgia mais uma vez. E já que a gente tá nesse ritmo de coisas do passado, Lucas Pinhatti, vamos com o fato histórico do dia, então, né? Hoje, como eu falei, 2 de fevereiro, estamos gravando aí numa quarta-feira, são agora 11h16 da noite, pra você ter uma ideia. A gente volta no tempo até o ano de 1959, quando um senhor desconhecido, que ninguém nunca ouviu falar, chamado Vince Lombardi, assinava então um contrato de 5 anos para treinar o Green Bay Packers. Como a gente sabe, este contrato durou um pouquinho a mais e Vince Lombardi ganharia aí 7 anos, ganharia 5 títulos da NFL no período de 7 anos, incluindo os 2 primeiros Super Bowls contra Kansas City Chiefs e Oakland Raiders. Teve o Ice Bowl lá contra o Dallas Cowboys. O Vince Lombardi, que infelizmente acabaria falecendo de forma trágica devido a um câncer ainda no começo dos anos 70. E lembrando de Vince Lombardi, na semana aí que antecede ao Super Bowl, né? Estamos aí na semana do Super Bowl, já que os times da NFL todos estão de olho em quem vai levantar o Vince Lombardi Trophy. Fica aí a nossa homenagem àquele que, pra mim, na minha singela opinião, é o maior treinador de todos os tempos, Lucas Pinhatti. Complementando a informação, o Vince Lombardi anteriormente tinha sido jogador de 2 times de ligas que chegaram a competir com a NFL no final dos anos 30, mas não viraram nada. Não é nem a AFC lá que jogou o Cleveland Browns, foi outras ligas menores ali. Ele era offensive lineman, nunca foi um grande jogador. Depois ele se tornou assistente treinador lá, assistente head coach em Fordham, universidade hoje da FCS D1, que ele estudou e jogou também. Depois de muitos anos, nos anos 50, ele se tornou offensive coordinator do New York Giants. Teve seu devido sucesso ali no limite do possível do New York Giants, que jogou também em 1958, aquele jogo que até hoje a NFL considera o maior da história, aquela final nacional contra o Colts, que fez com que a NFL superasse a MLB como liga mais assistida do país, que até a transmissão teve... The greatest game ever played, né? Exatamente. Então... E o Vince Lombardi, ele foi uma indicação do George Halas, o dono do Chicago Bears, o homem que salvou a liga. Para mim, o George Halas pode ser o maior ou até o mais importante head coach da história, porque não só ele salvou a NFL, fez tudo que fez pela NFL por vários times da NFL, principalmente o Green Bay Packers, como ele também indicou o Vince Lombardi, um homem que depois evolucionaria o esporte, não só a NFL, mas o esporte que é o futebol americano hoje em dia, foi uma indicação do George Halas. Então, a gente vê quanta grandeza e união existe mesmo sendo 2 times rivais. É uma história incrível que corre por trás, não só do Packers, não só do Lombardi, mas também dos times ali da NFL, o Bears e o Packers, cara. Incrível. Eu, como torcedor do Green Bay Packers, por isso mais incrível que isso possa parecer, e eu já falei algumas vezes no nosso grupo do Packers, os caras acham que a gente é herege, mas eu, por exemplo, se eu visse uma jersey do Chicago Bears com o nome do George Stanley Halas, eu comprava e usava com o maior prazer do mundo, porque eu acho que tem coisas que excedem a rivalidade, tem coisas que excedem o próprio esporte em si, e o George Stanley Halas é uma dessas pessoas que suplantam tudo aquilo que o esporte tem de particularidade, né? Eu acho que o George Stanley Halas, ele tem esse tipo de personalidade, ele é esse tipo de pessoa que tá acima de qualquer tipo de rivalidade entre 2 franquias. Vamos agora dar nossa boa noite para o resto da mesa. Eu já falei aí dos Rams, do Rafa Menoncin, que vai estar no Super Bowl aí contra o Cincinnati Bengals. Rafa Menoncin, mais uma vez, prazer ter você aqui com a gente, muito boa noite. Ô Papinho, prazer é meu de estar dividindo esse podcast com vocês. E tamo aí, né? Quem diria? Os Rams estão no Super Bowl. Tensão a 1000. Vou tentar me concentrar no podcast aqui hoje, mas estou ansioso.
quem diria, eu e metade do mundo, quando o Stafford foi pra lá. Todo mundo já... Quando o Stafford foi, quando o OBJ foi, quando o Von Miller foi, aquele famoso texto do infelizmente acabou a competitividade, blá 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 blá, rodou por aí umas 59 milhões de vezes e deu a lógica. Luiz Gustavo, mais uma vez aqui também com a gente. O Luiz Gustavo, que é presença cativa quando o Rafa tá, né? A nossa dupla dinâmica, quando um tá, o outro também tá. E vamos falar mais uma vez aí sobre a final nacional e o que cercou a temporada 2021. Boa noite, Pinho, e boa noite, né, para todas as outras pessoas que estão na mesa. E vamos comentar, né, sobre essa final que, infelizmente, já faz um tempo que passou, mas que tem alguns momentos importantes que a gente vai comentar no episódio de hoje. E para fechar nossa mesa de hoje, já que o CollegeCast tirou umas fériasinhas, né, a gente ficou algumas semanas aí sem postar episódio, sem gravar episódio, vamos falar com outro cara que também estava de férias aqui do nosso programa, Luiz Felipe Amorim. Quem é vivo sempre aparece, bem-vindo. A gente, infelizmente, não vai poder te dar 45 minutos para falar sobre as academias militares, mas a gente promete te dar uns 3 minutinhos. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Não importa o horário, mas a sua presença carimbada nos ouvindo, nossos caros ouvintes. Voltei, estamos aqui. Eu só volto depois de tragédia, né, gente? Perder a Nacional... eliminação, mas estamos aí. Vamos para mais uma. O Luiz, que além de torcer para Alabama e ter visto seu time perder a final nacional, ainda torce para o San Francisco 49ers e viu o time dele perder outra final, né? Final da National Football Conference. Tá bem na parada aí o Luizão. Mas vamos falar de time que tá bem na parada e agora sem ironia. Vamos começar a abrir aqui as reviews de 2021. Vamos começar com a Pac-12, Rafa Menoncin. O seu time não foi lá muito bem na temporada, né? E o USC decepcionou, tomou uma rajada de UCLA, que vai ser falado aí pelo Jorge pelos próximos 25 anos, mas tá se reforçando, conseguiu aí o Caleb Williams agora via transferência, né? O que a gente pode falar aí do que aconteceu na Pac-12 em 2021? Então, Pinho, esse ano foi difícil para os Trojans, foi a pior temporada desde 1991, foi um ano perdido, basicamente, que é uma pena, porque o time tinha o Drake London. Vou começar a review falando de USC, inclusive, e o USC que busca retomar o prestígio que o programa tinha até meados dos anos 2010, que foi quando o programa começou a degringolar, com a saída do Pete Carroll. Mas o USC parece que está encontrando o seu caminho agora com o Lincoln Riley e com toda a galera que vem com ele. Em 2021, o USC ficou bem abaixo do esperado. Antes da temporada começar, tinha gente prevendo os Trojans jogando Rose Bowl, colocando os Trojans no top 10 nacional, coisa que depois da semana 1, depois daquela derrota vergonhosa para Stanford, jogando em casa, o time praticamente nunca mais foi ranqueado. É um ano que para os Trojans doeu muito, principalmente por ter desperdiçado o Drake London, que era um excelente wide receiver, que se não tivesse se lesionado, talvez seria cotado até para sair na primeira rodada. Mas a esperança para os fãs lá da Southern California é que o próximo ano seja mais próspero do que esse ano. Pac-12, como sempre esse ano, foi uma conferência que, vamos dizer, equilibrada. Os times acabam se canibalizando, e isso acaba gerando uma disputa bem interessante de assistir. Tipo, nas últimas semanas, os 3 primeiros colocados de cada divisão podia ser claramente campeão. Por exemplo, o Arizona State teve um time muito bom esse ano, terminou 8-5, mas acabou sendo para Utah, porque teve um blowout no segundo tempo e entregou a divisão para Utah. Arizona State é um programa bom, os Sun Devils devem continuar consistentes ano que vem, pode fazer 8-5 de novo, mas tem que ficar de olho em USC que pode vir forte, Utah que deve manter um pouco de prestígio, e vamos ver o que acontece. Aproveitando o gancho que eu falei de Utah, simplesmente eu acho que a melhor temporada, simplesmente não, é a melhor temporada do programa desde que se juntou a PEC. O time conseguiu ser campeão da divisão, desbancando o Oregon Ducks 2 vezes, que era dito como grande favorito, como time que iria dominar a Pac-12.
Muita gente chegou até a cravar os Ducks indo para os playoffs, para semifinais, algo que acabou não se concretizando justamente por causa das duas derrotas para Utah na final da conferência, na temporada regular da conferência, além da derrota de Stanford, que a Oregon acabou tomando. Oregon acabou perdendo seu head coach também, que era o Larry Cristobal, que foi para Miami. E vamos esperar o que vê dos Ducks. Eu não espero que os Ducks tenham uma temporada terrível, mas eu não vejo eles como o grande favorito para ganhar a Pac-12. Aproveitando, comecei falando de Utah e me pulando para Oregon, Utah fez uma temporada dos sonhos, basicamente. Chegou no Rose Bowl pela primeira vez na história, que é basicamente o sonho de todo o programa da Costa Oeste, que é jogar o Rose Bowl. Quem não gostaria de jogar o Rose Bowl? Um programa como o Utah, que foi crescendo, vamos dizer assim, nos últimos anos, foi algo excepcional. E a tendência é que o Utah consiga dar mais alegrias para Salt Lake City. Pode sim brigar pelo título da Pac-12 de novo, só que esse ano a competição deve ser mais forte, principalmente pelo retorno de USC como uma grande powerhouse. Vamos ver o que acontece. Aproveitando o vagão que nós estamos, falando de USC e UCLA, na divisão sul da Pac-12, vamos falar de UCLA, onde o programa fez uma temporada muito boa, terminou 8-4, classificou para um bowl depois de muito tempo, que infelizmente acabou não jogando por causa de surtos de Covid. O Chip Kelly, na minha visão, faz um trabalho digno em UCLA, não é aquele trabalho que você cai o queixo, mas é um trabalho notável. Ele trouxe uma alma nova para um programa que estava no marasmo fazia vários anos, e que eu acredito que o Chip Kelly, apesar de eu gostar dele, tá fazendo um trabalho digno, ele pode estar meio que na corda bamba, porque todo mundo esperava que fizesse um trabalho acima da média, então foi um trabalho mediano. Não é aquele trabalho pacato que o UCLA estava vendo nos últimos anos, mas também não é um time que está brigando para ganhar a conferência, não está brigando para ir pro Rose Bowl. Então o UCLA para mim é uma grande incógnita. Para mim tudo vai depender de como o Chip Kelly vai conseguir organizar esse time e como eles vão conseguir lidar com a concorrência na Pac-12 South, que deve ser mais pesada esse ano. Stanford e Cal, que são dois times da área da Califórnia, da área do norte da Califórnia, da área da Baía de São Francisco, foram dois times com campanhas bem parecidas. Stanford terminou a temporada 3-9, um destaque para a vitória sobre Oregon, jogando em casa, que teve até aquela polêmica com a arbitragem. Stanford, então, apesar de ter sido um programa muito dominante no começo da década passada, apresentou uma certa mediocridade nos últimos tempos. E vamos ver o que acontece. O status do Sean, que é o técnico de Stanford, é de incerteza, e vamos ver. E para fechar, eu vou falar de Oregon State, não vou perder tempo falando de Cal, não. Oregon State fez uma temporada muito boa, venceu Washington também não vou perder tempo falando, porque foi uma grande decepção, perdeu para Montana, acho que isso já deve ter sido abordado em outros episódios. E foi uma temporada até que animadora para os Beavers, mas acabou não sendo o que esperava. Até chegou a se especular que eles poderiam brigar na Pac-12 North, mas isso não acabou acontecendo. Os Beavers conseguiram entrar para um bowl pela primeira vez em 2013, mas acabaram perdendo para Utah State no LA Bowl. E resumindo, essa foi a Pac-12, como sempre uma conferência muito disputada entre seus membros e que deve se manter assim por muito tempo, e que vamos torcer para que seja mais competitiva no ano que vem e que Oregon e USC possam ser powerhouses e trazer essa conferência tão tradicional de volta ao cenário dos títulos nacionais. Muito bem, vamos dar uma passadinha aqui rápida como ficou aí a temporada da Pac-12. Então, Oregon campeã da divisão norte com 10-2, Washington State na segunda colocação com 7-5, depois Oregon State também com 7-5, Cal aí com recorde de 5-7, Washington com 4-8 e Stanford na lanterna da divisão com um recorde de 3-8. Lá no sul, a gente teve aí então a campeã Utah, que também foi campeã da conferência lá na final no Allegiant Stadium em Las Vegas. Acabou a temporada regular aí com 9-3. Arizona State na segunda colocação com um recorde de 8-4. E o CLA na terceira colocação com um recorde também de 8-4. E o SC na quarta posição com um recorde de 4-8. Colorado
ficou aí com 4-7, e a lanterna Arizona com 1-11. Arizona que até que a gente não esperava nem que ganhasse nenhum jogo, né? A gente esperava um 0-12, até que saiu no lucro aí o time dos Wildcats. Agora, Lucas Pinhatti, vamos falar da Big Ten, a nossa conferência, né? A nossa especialidade. E aí? Ô, meu querido, tudo bem? Que saudade que eu tava de comentar sobre isso aqui. Bom, cara, a Big Ten disputou no total 180 jogos no ano de 2021, ganhando 103, uma porcentagem de 57,2, a terceira melhor conferência nesse quesito. E foi a conferência também que teve a força de tabela mais difícil de toda a Football Bowl Subdivision. Então, analisando cada time de maneira rápida, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, né? Maior destaque, a gente esperava o Ohio State novamente, e o Ohio State estava no caminho para isso, até a derrota para aquela que foi o maior destaque realmente, que foi Michigan no The Game. Michigan não ganhava de Ohio State desde 2011, você fez aquela estatística incrível lá de como estava o mundo naquela época, coisa realmente incrível. E Michigan, né, cara? Michigan foi uma surpresa demais. Cade McNamara fez uma temporada muito boa na parte regular até a final da conferência. Hassan Haskins muito bom. Aidan Hutchinson, finalista de Heisman, uma coisa que surpreende todos. Pode ser escolha de primeira rodada no draft daqui 2 meses. Então é coisa que realmente surpreendeu muito. Eu fiquei muito feliz por Michigan, porque é um time que não era útil há muito tempo. Finalmente o Jim Harbaugh fez um trabalho decente lá. Só que me decepcionou demais. Porque eu tava muito ansioso pra ver Michigan no College Football Playoff e jogaram como se fosse um Gasparilla Bowl, como se fosse um bowl do dia 26 de dezembro, sabe? Não foi uma coisa que a gente esperava e foi surrupiada por Georgia. Porém, Michigan fez uma temporada muito boa, 12-2 no total, contando o bowl que disputou. E, cara, dentro da conferência ficou 9-1. Não me lembro no momento, foi pra Michigan State, a derrota que tiveram pra Michigan State. Bom, muito bom, e terminou em número 2 do ranking aí. Ohio State decepcionou de certa forma, mas foi um time muito bom. O CJ Stroud fez uma temporada de Heisman merecidamente, só que o Bryce Young obviamente foi um quarterback melhor. E cara, que temporada também do Tre'Vell Henderson como true freshman, que temporada do Jackson Smith-Njigba, que temporada do Chris Olave, que temporada do Garrett Wilson, que temporada desse ataque maravilhoso de Ohio State, e muitos méritos para a defesa também. Finalizaram com 11-2 no total, contando aquele Rose Bowl espetacular que a gente fez uma review aqui contra o Utah, 48-45, jogo espetacular. Um dos jogos que eu mais amei, principalmente por eu amar o Rose Bowl e amar esse ataque de Ohio State e amar o time de Utah também, que fez uma temporada sensacional, como foi dito anteriormente. Michigan State também terminou 11-2 contando o bowl que jogou contra Pittsburgh, né, com aquela pick six no finalzinho do quarterback reserva de Pittsburgh, já que o Kenny Pickett não jogou. Terminou 8-7-2 dentro da conferência. E cara, com certeza o maior destaque fica pro Kenneth Walker, terceiro, que jogador maravilhoso. Pode ser consolidado um running back de primeira rodada no draft, né? Eu não gosto muito de usar coisas da NFL como parâmetro no college, mas nesse caso é uma coisa bem específica e correta. E, cara, parabéns para Michigan State, porque ninguém esperava tanta coisa assim. E o Kenneth Walker, vindo do portal de transferência lá de Wake Forest, foi um diferencial imenso. Sem o Kenneth Walker, esse time teria o quê? No máximo 6 vitórias, cara. Penn State começou a temporada muito bem, ranqueada, chegou a ser top 4, se eu não me engano, Penn State. Só que terminou com um recorde de 6-6. Teve aquele jogo contra a Iowa, que era o time número 2 contra o número 3 do país, né? 3-4, alguma coisa assim. Era 2-3, porque depois daí a Iowa ganhou aquele jogo, se consolidou como número 2 e aí veio o Purdue e derrubou a Iowa. Então, e depois daquilo ali, cara, Penn State não foi mais a mesma e terminou com um recorde de 6-6, conseguiu disputar um bowl e vencer contra... Não me lembro agora contra quem, foi contra a Arkansas, né, que eles disputaram um bowl e não lembro se perderam ou ganharam, acho que a Arkansas ganhou, né. Então, cara, o que dizer, né, cara? Nunca teve um QB interessante e não foi dessa vez também, né? Pra achar um QB vai ser muito difícil pra Penn State. Eu espero que em breve chegue um nome daqui a alguns anos em Penn State, não vou dizer nomes. E vamos ver como desenvolve. Eles têm recrutado muito bem. Vamos ver se Penn State volta a ser um time decente. Mas você terminar com um recorde de 7-6 está bom demais. Assim como o Maryland, que também terminou com um recorde de 7-6, porém 3-6 dentro da temporada, ficou mais abaixo ali na divisão leste. Com destaque aí pro Taulia Tagovailoa, né, que liderou a liga em tentativa de passe e em passes completos. Liderou a conferência, na verdade, né, perdão. Foi o destaque da equipe e foi um time muito bom pelo lado dos especialistas. É o que dá pra destacar de Maryland. É um time que precisa de muita coisa pra ser um time que dispute a divisão da Big Ten, principalmente na divisão leste, com um monte de time bom ali. Não dá pra falar muita coisa aí de Maryland.
Assim como o de Rutgers, que tem ali o brasileiro, Caleb Silva, linebacker número 19 ali na defesa. O Rutgers fez uma temporada 5-7, apanhou vários jogos, é um time que talvez tenha futuro por causa do recrutamento que tá fazendo, mas por enquanto não é um time decente. Finalizou 5-7, disputou o Gator Bowl, né? Não é protocolar um time 5-7, você tem que finalizar com pelo menos 6-6, passar pela bacia das almas pra jogar um bowl, só que Texas A&M deu opt-out do Gator Bowl por causa de seus desfalques por Covid-19. O Rutgers foi chamada e foi surrupiada no Gator Bowl para o Wake Forest. Não lembro o placar, mas foi um placar muito elástico, como esperado. E o Rutgers finaliza essa temporada 5-8, até que é bom, porque o Rutgers faz muito tempo que não tem aquela temporada decente, aquela temporada que a gente gosta de ver muita coisa, e conseguiu fazer aí um recorde de 5-8, tá decente, tá ok, tá bom pro nível, talvez seja um time que tenha futuro. Aqui agora eu vou falar, finalizando a Divisão Leste, o 7º time aí da divisão, que foi a maior decepção da temporada, né? Você começa na pré-season como o número 17 do ranking, depois de uma temporada muito boa, depois do seu QB voltando de lesão, você tendo umas expectativas interessantes. Só que Indiana vai lá e termina com um recorde de 2-10. Foi arregaçada por Iowa no primeiro jogo da temporada por mais de 20 pontos de diferença. E ainda teve a vergonha de terminar com nenhuma vitória dentro da conferência Big Ten. O recorde de 2-10, as 2 vitórias foram fora da conferência apenas. Nada a dizer sobre Indiana. Agora indo para a divisão um pouco mais fraca ali, né? Da Big Ten temos Northwestern, que se eu não me engano, o Northwestern não começou, né? Não esteve no top 25 da pré-temporada. E não era uma coisa tão esperada assim, o Northwestern voltar a fazer uma temporada decente e tal, né? Como não fez e não teve nada demais, não tem nada o que destacar de Northwestern. Assim como de Nebraska, que iniciou a temporada já perdendo para Illinois, o que já é uma coisa meio vergonhosa. E, cara, agora o Adrian Martinez saindo do time também, ainda não sei se ele já arrumou um destino, mas o time não tinha um bom QB e agora não tem mais QB no time. Desculpa te atrapalhar, mas o Adrian Martinez, na última vez que eu vi, ele foi para Kansas State. Foi pra Kansas State, né? Que o quarterback que tá lá desde 2016 vai sair finalmente. Obrigado. O Skylar Thompson tá no Senior Bowl. Isso, o Skylar Thompson, ele mesmo. Bom, rapidamente aqui sobre Nebraska, então não tem QB até o momento. Não, o Casey Thompson foi recrutado. O Casey Thompson foi transferido pra Nebraska, é verdade. O Casey Thompson foi pra lá. Verdade, acabei de lembrar aqui. Bom, talvez tenha futuro agora, porque eu gosto do Casey Thompson, ele não tem mais espaço de Texas com o Quinn Ewers chegando lá. Só que talvez ele consiga entregar algo para Nebraska. Mas como isso aqui é uma review de 2021, do ano que já passou, Nebraska não foi nada decente e vai demorar muito para ser algo decente na Big Ten, na minha opinião. Agora, uma coisa que de certa maneira surpreendeu foi Illinois, porque eu previ no máximo 4 vitórias para Illinois, terminar com um recorde de 4-8, né? E terminou 5-7, ganhando alguns jogos aí imprevisíveis, né, cara? No final, foi uma temporada muito boa para Illinois, conseguiu fazer um mínimo ali para ser decente. Por um jogo não ficou elegível para boa, olha que incrível. E quase pegou o lugar de Rushers lá no Gator Bowl, porque o dono do Jaguars lá, que por consequência é o manda-chuva do TIAA Bankfield, queria Illinois, acabou não ganhando, ficou chupando o dedo, quem foi Rutgers. Então, exatamente. E, cara, parabéns pra Illinois, né? Parabéns. Não é aquela lá que tem apreciadores tanto assim no Brasil. E pra ser apreciador de Illinois, lá em Illinois, tem que ser fanático mesmo, tem que gostar mesmo, porque é um time que vai demorar muito pra entregar glórias, igual já foi alguma coisa relevante ali nos anos 80, 90. Falando da Wisconsin, a minha Wisconsin, né? O Matheus Pinho empolgou, chegou a prever um 11-1 de Wisconsin aqui, perdendo apenas para Notre Dame. E, cara, eu tenho que falar uma coisa pra você, Matheus Pinho. Sabe quem liderou a Big Ten com interceptações? Graham Mertz. Não só o Graham Mertz, tá? Ele foi o número 1 com 11 interceptações, mas ele também empatou com o Taulia Tagovailoa e com o Aidan O'Connell de Purdue. Mas ainda assim, ele foi um dos líderes em interceptação. Me corrija se eu estiver errado. Ele não lançou 3 interceptações num único jogo contra a Notre Dame? Não foi num único jogo, foi num único tempo, né? Pra deixar mais triste. Enfim, relembrando a temporada de Wisconsin, foi triste, porque a gente ficou a um jogo de voltar à final da Big Ten, coisa que não acontecia desde 2017, se eu não me engano. Isso aí me entristeceu muito, mas muito mesmo. Fiquei muito triste com aquela derrota por 23-13 na final da temporada para Minnesota. Mas, cara, que temporada boa, principalmente em ver Jake Ferguson pela última vez, em ver o Léo Chinol, em ver o Jack Sambor, vários jogadores que estão saindo. A secundária inteira de Wisconsin vai sair, se eu não me engano, porque é tudo veterano já. O surgimento do Brian Allen. Exatamente. O Brian Allen é o amor da minha vida, aquele camisa 0, cara. Esse cara tem um futuro brilhante, não só no college, mas, cara, eu não quero me empolgar, mas ele é muito esperançoso, cara. Eu boto muita esperança nesse cara. Terminou com o recorde de 9-4, sendo 6-3 a conferência. Tá bom. O máximo que terminou dentro do AP Poll
Foi 12, e isso aí foi a pré-temporada, depois não voltou para um ranking mais alto, voltou para 14, 15 e finalizou sem ranking. Mas tá bom, estou satisfeito com o Wisconsin, é melhor do que a gente terminar 3-9 todo ano. Purdue também terminou 9-4, chegou a aparecer no top 25, na posição 25 exatamente, chegou a derrotar um time grande que era a Iowa no momento, que não vinha de uma fase boa já no momento, mas ainda assim conseguiu derrotar a Iowa e conseguiu fazer o que era necessário. Foi um time bom, Purdue no limite do possível. Minnesota também foi um time bom, ficou em segundo na Big Ten West, né? Cara, é aquele time que dá trabalho, né? Quando eu chegava a comentar aqui, quando você perde pra Bowling Green, você desiste da temporada, e aí você acaba ganhando o jogo sem querer depois disso. Foi o que aconteceu com o Minnesota, depois eles conseguiram perder pra Bowling Green, conseguiram ir lá ganhar um jogo de Wisconsin, que atrapalhou toda aquela trajetória bonitinha que tinha de Wisconsin, com um QB fraco, conseguindo fazer o time andar, etc. Mas parabéns pra Minnesota, porque mesmo sem o seu principal jogador, Mohamed Ibrahim, o running back que se machucou contra o Ohio State no primeiro jogo da temporada, o time foi decente, o time conseguiu chegar ali no finalzinho da Big Ten West, conseguiu ficar em segundo. Parabéns para esse time de Minnesota, também 9-4, também 6-3 dentro da conferência. Finalizando, a Iowa terminou com o recorde de 10-4, começou acelerada, começou sendo o número 2, 3 do ranking ali, depois caiu, perdeu jogos importantes, conseguiu disputar um bowl, conseguiu finalizar com o recorde de 10-4, mesmo tendo o Spencer Petras como quarterback, mas eles pelo menos tinham aquele running back que eu esqueci o nome agora, camisa 25, o Tyler Goodson. Que, cara, sensacional, né, cara? Foi o que salvou ali o ataque. E também o Sam Laporta, que por Iowa ter feito bons science recentemente, a gente tem que ter um destaque pra esse cara, que talvez tenha um futuro interessante. E o 10-4, o Goodson vai pro draft, o Laporta voltou. Laporta volta porque eu acho que ele precisa de mais um ano, e o Tyler Goodson pode ser um bom running back aí numa quarta rodada. Bom, finalizando aqui, os vencedores de prêmios dentro da Big Ten. O Coach of the Year foi o Mel Tucker, de Michigan State, totalmente merecido, na minha opinião, fez um trabalho excelente nesse time. Offensive Player of the Year foi o CJ Stroud, também merecido, vou falar um pouquinho aqui do CJ Stroud. E o Defensive Player of the Year, sem dúvida, seria Aidan Hutchinson, pra mim tá tudo dentro do justo. Finalizando aqui, o CJ Stroud liderou a Big Ten em jardas passadas, em porcentagem de passe completo, em jardas passadas por tentativa, em TDs passados, em eficiência de passer rating. Isso, liderou em maioria das estatísticas de passador. O CJ Stroud tem muito futuro, garoto. E aqui eu finalizo sobre a Big Ten. Muito bem. A gente encerra então a Big Ten com essa review aí do Pinhatti. Não vou precisar falar os recordes, porque ele já falou os recordes aí de time por time. Então vamos passar para a próxima conferência. Luiz Gustavo, ACC. Acabou a dinastia, né? Ou só foi dormir a dinastia? Eu acho que só foi dormir a dinastia por enquanto. Porque, né, enquanto não foi uma temporada muito boa, né, das equipes tradicionais da ACC, né, Florida State, Miami, Clemson e etc. Algumas equipes surpreenderam nessa temporada e até terminaram a temporada regular do college football ranqueadas, como Wake Forest, NC State, Pittsburgh e por aí vai. E falando, né, um pouquinho de time por time, Wake Forest, acho que foi uma das maiores surpresas da temporada, né? Time, no começo da temporada, muita gente não botava fé nessa equipe, só que aí, com o Sam Hartman jogando muito bem, e o ataque liderado pelo Warren Ruggiero, né, coordenador ofensivo muito bom, o ataque marcando muitos pontos, o Wake Forest terminou muito bem na temporada, com um recorde de 11 vitórias e 3 derrotas, e 7 vitórias e só uma derrota dentro da conferência. E agora falando de temporada muito boa dos Demon Deacons. E agora falando de NC State, que terminou em 20º lugar, né, no ranking da Associated Press, terminou a temporada. E também foi um time que o quarterback dele se destacaram bastante nessa temporada, né, o Devin Leary. E vamos resumir um pouco, né? A ACC nessa temporada foi uma conferência de quarterbacks. Sam Hartman, Devin Leary, Kenny Pickett, e por aí vai. Sam Howell, Tyler Van Dyke, por aí vai. Só que aí tem algumas outras equipes que não jogaram também, né? Como Duke, que terminou 3-9, Georgia Tech. Não, Duke não joga bem no futebol americano é pleonasmo. Já é uma coisa que acontece com bastante frequência. Mas tivemos Boston College, que no
começo da temporada tinha bastante expectativa sobre a equipe, mas terminou com um recorde de 50%, né, de aproveitamento, 6 vitórias e 6 derrotas. Georgia Tech, que foi bem mal na temporada, 3-9. UNC, que começou a temporada com muita expectativa sobre o time, começou a temporada ranqueado como o 10º melhor time do país e terminou a temporada com um recorde negativo de 6-7. Virgínia, que começou a temporada jogando muito bem, Bryn Armstrong liderando a conferência em várias estatísticas, só que aí o Bryn Armstrong machucou e o time acho que terminou a temporada com 6 derrotas. Não. Foi 4 derrotas. O time chegou a ficar 6-2 e aí terminou a temporada 6-6. Mas aí tirando isso, né, teve Virginia Tech, que começou a temporada, né, surpreendendo o UNC, mas infelizmente não jogou tão bem no final da temporada e terminou 6-7. Tivemos Miami, que começou a temporada sem muitas pretensões, teve a lesão do Derek King e tivemos a boa, né, a bela surpresa do Tyler Van Dyke, um quarterback true freshman que entrou para substituir o Derek King, que é um dos principais jogadores do time, e ele jogou muito bem, tanto que ganhou o prêmio de freshman de Offensive Player of the Year, né, de novato ofensivo do ano da ACC. Mas tirando agora falando de Pittsburgh, né, eu acho que foi também uma das maiores surpresas do college football na última temporada, e liderado por Jordan Edson e Kenny Pickett, né, essa duplinha dinâmica que funcionou muito bem na última temporada do college football. Pittsburgh terminou com um recorde muito bom também, de 11 vitórias e 3 derrotas no geral, e 7 vitórias e só uma derrota na conferência. E só para relembrar, né, Wake Forest e Pittsburgh fizeram uma final de conferência onde Pittsburgh venceu com aquela lendária jogada do Kenny Pickett, o fake slide, onde teve aquela lendária jogada. Que até a NCAA criou até uma regra para proibir isso. Ele inventou e ele vai ser a única pessoa na história a usar essa jogada. Sensacional. Que homem. Vamos dar uma passadinha aqui rapidamente, então, nos standings. Só deixa eu falar uma coisa aqui sobre Duke, que vocês estão falando sobre QB de Duke, cara. O que eu tenho em mente é que, cara, tá lá no treinamento de basquete, treinamento mesmo, do time de basquete de Duke, vê nego lá do outro lado da quadra acertando cesta, bem do outro lado da quadra mesmo, fala, vou colocar de QB. Numa dessa vira a primeira rodada, tá ligado? Aconteceu. Sabe, tem aqueles lances da NBA que o cara enxerga o companheiro lá no outro lado, lá no garrafão, e arremessa tipo uma Hail Mary, assim, pro cara vir enterrar. De um canto da quadra, né? Isso, exato. Então, você olha um cara desse e fala, ó, vai ser meu QB, serve, precisa recrutar não. É isso, basicamente. Daniel Jones. Não, Daniel Jones, não! Meu Deus! Não, Jones, não! Vamos dar uma passadinha aqui então nos standings da ACC pra gente poder dar prosseguimento no programa. Wake Forest, então, campeã da divisão Atlântica com recorde de 10-2, chegou a abrir 10-0 no começo da temporada, né? North Carolina State na segunda posição com um recorde aí de 9-3. Clemson na terceira colocação com recorde de 9-2. Louisville ficou aí na quarta colocação, fechando com 6-5 a temporada. Florida State fechou aí com um recorde de 5-7. Syracuse fechando aí com um recorde também de 5-7. E Boston College na última colocação. Para mim, a grande decepção aí da ACC, tá? Fechando aí com 6-6. Eu apostava em Boston College brigando aí por uma vaga na final da conferência. O time ficou na lanterna da divisão. Foi um negócio bem chatinho. Na divisão da costa, né? A Coastal Division, Pittsburgh foi a campeã aí com um recorde de 10-2. Miami na segunda colocação com 7-4. Alô, Bruno Oliveira. Virginia Tech na terceira colocação com 6-6. A Virginia Cavaliers também com 6-6 na quarta colocação. North Carolina Tar Heels, outra grande decepção aí da temporada, fechando com 6-5. Inclusive, North Carolina perdeu todos os jogos que fez fora de casa. Georgia Tech fechando aí com um recorde de 2-9. E Duke fechando a temporada
com um recorde de 3-9. Ficou assim, então, a Ace. E a gente sai aí da conferência que a dinastia dormiu e a gente vai para a conferência onde todo mundo dorme, né? Vamos falar agora de Big 12, a pior conferência da Power 5, na opinião de 15 em cada 10 especialistas. O que a gente pode falar aí de Oklahoma e companhia? Lucas Pinhatti, Luiz Felipe Amorim. Tá. Eu queria começar a falar que as nossas expectativas foram bastante boas em cima do nosso querido Spencer Rattler, que saiu de Oklahoma, perdendo a titularidade rápida, e, consequentemente, também a saída do Caleb Williams, que eu não entendi. Eu acho que Oklahoma está perdendo, pelo que eu estou vendo aqui, um monopólio, né, de bons QBs que vinha draftando, tirando o Spencer Rattler, que já teve, porque eu realmente acompanhei alguns jogos do Caleb Williams, achei ele muito bom, só que eu não entendi essa troca dele, não. Foi basicamente isso. Agora eu fico um pouco preocupado com a situação de Oklahoma. A gente tá. Eu não lembro se você tava fazendo o jogo comigo, eu lembro que o Nicolas tava naquele Texas de Oklahoma, que o Spencer Rattler foi pro banco. E o Caleb Williams naquela oportunidade era meio que um desconhecido, assim, a gente não sabia muito o que esperar. E aí no primeiro snap dele, ele pega a bola, sai correndo que nem um louco, faz um touchdown de 60 jardas com as próprias pernas. E depois ele vai lá e ganha o jogo, né? E aí já entra no caminho da torcida já. Exato, o Oklahoma tava tomando um sacode de Texas naquele jogo e conseguiu uma virada milagrosa muito por conta do Caleb Williams e do Eric Gray, que também fez uma partidaça. Continuando aqui sobre a Big 12, né, cara? Essa aqui eu vou ser mais rápido do que a Big Ten, porque a Big Ten eu sou fã, só que, cara, muita gente cornetou muito a Big 12, mas, cara, só de Oklahoma não ter ido pra final e de Baylor, Oklahoma State e outros times se destacarem, cara, já faz com que a conferência tenha sido muito boa, cara, na minha opinião, sinceramente. Bom, a Big 12 teve 75 vitórias e 54 derrotas, uma porcentagem aí de 58,1, maior que a Big Ten, né, em questão de porcentagem, mas não nos números S como a gente vê. Em questão de força de tabela, foi a terceira conferência com a tabela mais difícil, dentre as 11, contando as equipes independentes, né, totalizando 11. Mas, cara, falando rápido aqui, Baylor foi a campeã da conferência de maneira totalmente merecida e prova que jogo de defesa é uma coisa muito linda, cara. A gente não valoriza muito o jogo que só tem, 20 pontos totais, mas, cara, é sensacional ver defesa jogando, cara. É muito bom o jogo de defesa e Baylor veio aí pra mostrar isso. Tanto que ganhou a conferência, tomando apenas 18,3 pontos por jogo. Não foi a melhor média, foi uma média menor que a de Oklahoma State, mas a gente viu por ver que a defesa de Baylor foi a melhor da conferência, uma das melhores da FBS. Terminou com 12-2, campeão da conferência. Jalen Pitre foi o safety da equipe, foi o melhor jogador defensivo da Big 12, jogador que tem um destaque incrível. Ele era linebacker nas suas 3 primeiras temporadas, nunca teve um destaque tão grande. Virou safety em 2020, teve 2 temporadas magníficas em 2020 e 2021, merecidamente o Defensive Player of the Year da Big 12. Tem um detalhe, tá? Tem um detalhe aqui sobre Baylor. Primeiro que a defesa foi tão bem que quem ganhou o título foi a defesa, né? Porque o Oklahoma State estava a 2 passos do paraíso. E a defesa consegue forçar o turnover on downs. E outra coisa que eu queria dizer, isso acabou sendo uma coisa inédita, porque geralmente quando a gente fala em Big 12, a gente não pensa em defesa. A gente pensa que eles não têm defesa. Essa é uma máxima da Big 12. Big 12 não tem defesa. Bom, Baylor provou que de vez em quando aparece umas defesas por lá. Exatamente. Então Baylor aí merecidamente campeão, merecidamente tendo o jogador sendo o Player of the Year dentro dos awards da conferência. Continuando aqui, cara, Oklahoma State, cara, tem que respeitar. Eles tiveram Jalen Warren e o Richardson ali no backfield, bons running backs, o camisa 7, camisa 20, defesa ok, equilibrada. Eu falei aqui, teve a menor média de pontos cedidos por jogo. Então, cara, respeito para o Oklahoma State, mas o que o ataque fez, o que o Spencer Sanders espalhou a farofa na final da Big 12 foi uma coisa que me decepcionou muito, mas não apaga a grande temporada, a belíssima temporada de Oklahoma State, né? Toda vez que você vai chegar na final da Big 12, do jeito que chegou, badalado como chegou, e terminar no top 10 do ranking aí, né, cara? Então, cara, parabéns aí pro playoff. Sim, teve chance de ir pro playoff. Então, parabéns aí para o Oklahoma State, tá? Temporada muito boa, média também de 31 pontos por jogo do ataque, segunda na conferência, terceira, na verdade. Então, cara, parabéns para o Oklahoma State, temporada decente, 12-2 não é toda vez.
Barry Sanders está muito feliz de ter vindo isso, porque fazia muito tempo que o Oklahoma State não era tão decente assim. Oklahoma já teve o hate necessário aqui, né? Só complementando o hate justo, inclusive, né? Só complementando aqui, terminou a temporada com 11-2, ganhou o bowl que disputou, deu um surrupiou o Oregon de maneira abominável, né? Média de 39,1 pontos por jogo, esse foi o melhor ataque da Big 12. Terminou em número 10 aí do ranking. Pra mim, tinha que ficar um pouco mais pra baixo, mas tá bom, a defesa é muito boa. Só que agora eu não sei qual é o futuro de Oklahoma sem Lincoln Riley. As coisas vão mudar muito lá. E com um técnico de mente defensiva. Exatamente. Cara, a Iowa State a gente botou muita previsão. A gente falou, não, a final da Big 12 vai ser Oklahoma e Iowa State. Isso foi consenso aqui, eu lembro, no episódio de preview lá em agosto, né, cara, de 2021. Mas aí... ninguém entende, né? O Brock Purdy caiu de produção horrivelmente. Eu não vejo o Brock Purdy saindo nem numa quinta rodada pra usar como parâmetro aqui. E não dá pra saber o futuro do Brock Purdy. Caiu muito. O único ponto positivo foi o Bruce Hall. Sim, o Bruce Hall, que eu vou falar dele aqui também. Que, cara, o Brock Purdy falta coisa na cabeça dele. E ele mostrou isso na Clemson, que foi muito bom, inclusive, defensivamente. Foi um jogo muito bom de se assistir. Aquele bowl que eles jogaram contra a Clemson, o Cheez It Bowl. Só que aí, cara, aí me bate a bola pra frente e sofre uma pick six horrível que não dá pra entender. Todo quarterback, quando é treinado, eu já treinei como quarterback, você é instruído a bater a bola pro chão. Ele tenta bater a bola pra frente, isso seria um illegal forward pass. Mesmo ele não tendo o controle da bola, aquilo seria um illegal forward pass. E, cara, depois ele perdeu o jogo porque ele podia fazer um slide, seria force down, ia parar o relógio por 5 segundos, ia ter tempo, mas preferiu tentar correr pra sideline pra parar o relógio, sofreu um fumble e acabou o jogo ali contra a Clemson. Não só isso, mas ele teve muitos jogos inconsistentes aí nesse ano de 2021. A Iowa State terminou com um recorde de 7-6, contando a derrota, contando o jogo de bowl, e terminou 5-4 na conferência. Podia ter feito muito melhor, o Bruce Hall podia, pelo que o Bruce Hall produziu, 20 touchdowns corridos, que foi a melhor estatística dele aí, cara. A Iowa State podia ter sido muito mais e não foi. Bruce Hall, pelo fato de seus 20 touchdowns corridos, foi o Offensive Player of the Year na Big 12. Eu poderia discordar do fato, mas eu não tenho em mente no momento, tá? Depois eu posso lembrar de alguém, mas em mente no momento eu não lembro de alguém que possa ter merecido mais que o Bruce Hall como Offensive Player of the Year, mas é um assunto para debater em algum outro episódio, se a gente voltar a falar de 2021 em outro episódio. West Virginia terminou 6-7, nada demais, foi um time que me empolgou um pouquinho, terminou 6-6, foi para um bowl lá e perdeu para Minnesota, jogo disputado também defensivamente, 2 times de defesa. Cara, parabéns, né, pro Jared Dog, que conseguiu liderar a conferência em interceptações, mas fica aí o destaque pro Brown, running back número 4 da equipe, que pode ser aí um futuro na NFL, porque ele foi um diferencial muito grande no ataque de West Virginia. Kansas State chegou a aparecer também no meu time do Fantasy. Exatamente. Kansas State chegou a aparecer no número 25 do ranking por uma semana, e quando apareceu, perdeu para não sei quem lá, um jogo lá, e nunca mais voltou pro ranking. Mas foi decente, terminou com um recorde de 7-5, chegou no Texas Bowl, o último bowl da temporada antes do National Championship, e surrupiou o time de LSU. Então, nada demais, Kansas State, parabéns, recorde de 8-5, conseguiu fazer ali uma produção legal, ofensivamente, tem um running back muito bom que volta para mais um ano, o quarterback agora saiu, e aí chegou aí o Adrian Martinez, vamos ver quem que fica em Kansas State. E eles têm um defensive end top também, que consegue bastante sacks, o Felix Anudike usou que até quase quebrou o recorde da NCAA para mais sacks em um jogo, acho que foi contra a Kansas, não lembro. Teve um jogo que ele conseguiu muito sacks. Muito obrigado por lembrar, porque eu não ia lembrar mesmo. Mas enfim, cara, parabéns aí pra Kansas State. E vamos ver como é o futuro desse time. Texas Tech terminou 6-6 e conseguiu disputar um bowl, se eu não me engano, e ganhou. Não tenho certeza, mas... Cara, o que... Pra mim, quando alguém me fala de Texas Tech em 2021, o que eu me lembro é que eles fizeram 35 pontos contra Texas e tomaram o dobro. É o que dá pra lembrar de Texas Tech. Não consigo avaliar muito, não consigo achar muito destaque. Que básico é isso, o destaque de Texas Tech na temporada foi o kicker, que meteu um de 60 e lá vai pancada. Verdade, isso aí. Ele quebrou o recorde antes da boia, acho que para ficar com mais longo. Quebrou o recorde naquele chute. Vamos lá, Texas, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo Texas? Se não for a derrota pra Kansas, né, cara? Quando você perde um jogo pra Kansas do jeito que perdeu, 56-55, se eu não me engano, 57-56, alguma coisa assim, cara. É jogo que foi muito bom, é um jogo que é a cara da Big 12, né, cara? Mas, mano, foi pra Kansas, né, cara? Kansas que terminou 2-10, e esse é meu destaque sobre Kansas, tem mais nada pra falar. Não, detalhe, foi pra Kansas, e o cara que fez a recepção na conversão de 2 pontos pra ganhar o jogo 57-55 foi um cara que tinha o mesmo número de recepções que eu tenho na FBS. 0.
Tá, essa foi Ele a melhor era, não, estatística ele era, que existe. ele era, eu lembro dos pais dele, Casey alguma coisa o nome dele. Eu lembro dos pais dele dando uma entrevista pra ESPN americana, que eles dizem assim, que eles contam que o menino é freshman, ou não se é freshman sim, mas eu sei que ele nunca tinha, tipo, tido uma recepção, nunca tinha jogado e tal. Ele é tight end. E aí, tipo, quando os pais dele estavam no estádio, quando eles viram que ele fez a recepção, eles começavam: It was Casey! It was Casey! E aí eles começam a ficar loucos. Foi a primeira recepção do cara eu pesquisei o nome, eu pesquisei o nome dele, que é Jared Casey. Isso, Jared Casey, esse mesmo. Os pais dele foram a loucura, bicho. Bom, então, finalizando aqui sobre Texas, cara. Bom, no começo da temporada, depois que eles ganharam de Louisiana e de mais algum time lá, todo mundo bateu no peito, deu aquela empolgação. Pensaram, caramba, é o time de 2004, 5, Horns 6. down! Texas, Down, baby, let's go. Texas is back. Texas terminou com um recorde de 5-7 pela primeira vez no Football Eligible desde 2016. Foi uma temporada decepcionante, mas eu ainda defendo o Casey Thompson e espero que ele seja um quarterback decente lá em Nebraska. Só que agora você tem o Quinn Ewers, você tem a obrigação de ser bom. Finalizando aqui com o Texas Christian. Na primeira temporada, né, meu? Vamos, temos que ver o que o Steve Sarkisian vai aprontar agora também. Ó, vamos ver. Biati, desculpa te interromper, mas com Bijan Robinson, Xavier Worthy e Quinn Ewers no seu ataque, ainda mais você sendo um técnico de mente ofensiva, você tá na precisa fazer alguma coisa, Sarkisian. Tá na hora, mas daqui a alguns meses a gente vai estar falando sobre preview das conferências e vai estar tudo mais detalhado lá pra agosto, vai ser perfeito pra gente falar disso. Mas falando de 2021, cara, que depressão Texas, parabéns pra quem empolgou achando que ganhar de Louisiana seria algo empolgante. E um abraço pro Rafa Caritá. Abraços pro meu grande amigo. Falando de TCU, cara, não sei de muito destaque sobre TCU, eles ganharam um jogo ou outro ali interessante, que deram trabalho, etc, mas nada demais TCU também, 5-7, 3-6. A gente fala 5-7 geral e 3-6 dentro da conferência e vê que esse foi o mesmo recorde de Texas Tech e de Texas, então parabéns pro Texas que ficou muito bem equilibrado aí na Big 12. O Zach Evans jogou bem. O Zach Evans jogou bem em TCU, mas ele se transferiu pra Ole Miss. Então. Exatamente. Só finalizando aqui, então, o meu destaque da Big 12 foi que Mike Gundy, de Oklahoma State, foi o Coach of the Year. Parabéns, merecido. Foi um trabalho excepcional lá em Oklahoma State. E só finalizando aqui, Pinho, adivinha quem liderou a Big 12 em passes completos, porcentagem de passes completos e jardas passadas? Como é que é o nome do maluco de Baylor lá? Foi ele? Não, foi ele não. Me fugiu Aquilo lá é o nome do cara. Muito ruim. Lógico que não. O cara Bohannon. Foi o Brock Purdy. Não, foi o Brock Purdy. Bohannon não é isso aí, não. E quem liderou a Big 12 em passes pra touchdown, por incrível que pareça, foi o Casey Thompson com 24. Então vamos respeitar um pouquinho mais. Porque contra Kansas ele fez 90 passes pra touchdown e conseguiu perder o jogo. Né? Bom, vamos dar prosseguimento aqui, gente. Falar da última conferência aí de hoje, a SEC. Luiz Felipe Amorim, chegou a hora de falar da sua Alabama e também da campeã nacional, Georgia Bulldogs. Agora é dupla de Luiz, né? Luiz Felipe, Luiz Gustavo. E aí? Então, gente, vamos começar. Eu vou clubistar um pouco aqui, que a gente vai falar um pouco de Alabama para começar. Depois a gente deixa o meu xará falar do resto mesmo, que já me deu muita dor de cabeça esse ano. Cara, a Alabama começou bem, basicamente. Teve um overall muito bom, né? Foi 13-2. Mas, tipo, teve problemas que foi bem exposta a secundária, que a secundária tem muitos calouros durante a temporada. Isso prejudicou bastante a equipe. Teve partidas que conseguiu perder de bobeira, que não eram difíceis. E isso foi até uma surpresa para muita gente, chegando a ficar lá em quarto no ranking. Mas a gente consegue também avaliar outras coisas boas, por exemplo, o próprio Bryce Young, que conseguiu ganhar o Heisman, excelente quarterback. A Alabama também agora está indo para
uma classe muito boa de wide receivers para esse draft agora. E tem o Will Anderson Jr. na defesa. Sim. Alabama agora tá num processo, gente, para meio que um preview pegando rapidinho para essa temporada agora, é uma reformulação nessa parte de wide receivers. Vamos ver como o Bryce Young vai se destacar com esse novo corpo de wide receivers. Inclusive pegou um garoto, que eu esqueci, me fugiu o nome agora, que ele veio lá de Georgia, era terceiro... Jermaine Burton. Isso. Falam que ele é um excelente wide receiver, ele era a terceira conexão, se eu não me engano, mas é um cara de big play, ou seja, é um cara que realmente, provavelmente, gente, pra gente ficar de olho, vai ser a principal conexão do Bryce Young, que adora soltar o braço. Então, é basicamente isso. Eu fiquei bastante chateado, só para finalizar aqui com, obviamente, porque eu torço para Alabama perdendo, mas eu entendi que Georgia tinha uma defesa melhor, a defesa de Alabama estava nessa entre-safra, e a parte do ataque bem desfalcado. Inclusive, perdemos um outro wide receiver. Se o Luiz, se o meu xará saber o nome aí para falar. O Jameson Williams. Isso. É o Jameson Williams e o John Matt já tinha machucado. Sim. Era o que eu ia dizer, já tinha perdido o John Matt e ainda perdeu o Jameson Williams durante o jogo. Isso, foi bem complicado pra gente. A gente ficou bem limitado nesse quesito. O Bryce Young fez o que ele podia fazer. Acho que ele vai desenvolver mais. Eu vou falar minha opinião aqui, mesmo sendo torcedor. Não gosto da galera botando o Bryce Young dar um hype muito grande pra ele. Ele é um excelente jogador. No pedestal. Isso, é isso que eu queria comentar. Eu acho o Bryce Young muito bom. É um talento que tem que ser lapidado, mas não é esse pedestal todo, como começam a botar. Dá pra você observar no próprio jogo. Ele sofreu uma interceptação no final do jogo por mero nervosismo. E, tipo assim, ele poderia ter jogado a bola fora, ele foi sofrer uma interceptação muito boba. A gente tem que ver que ele tem que ainda desenvolver, mas é um excelente prospecto. Eu acho que esse time ano que vem de Alabama vai ser interessante a gente observar essa entre-safra ofensiva, né? Mas pode seguir aí, Xará. E agora vamos falar dos outros times da SEC, né? Que teve alguns times que se destacaram nessa temporada também, como Arkansas, que terminou ranqueado. Teve alguns jogadores que se destacaram nessa temporada também. O time terminou em 21º lugar no ranking do comitê, e com o belo recorde de 9 vitórias e 4 derrotas. Também tivemos o time do McCormick, né? O Ole Miss, que também se destacou muito nessa temporada. E terminou a temporada com um recorde muito bom de 10 vitórias e 3 derrotas no geral, e 6 vitórias e só 2 derrotas na conferência. E na divisão West, né, já temos a Alabama, que é a Alabama, né, a equipe mais tradicional dos últimos anos, né, está sofrendo um processo de entre-safra, que nem o meu já falou, acabou de comentar, né, mas esse time vai continuar tendo um time muito forte, um elenco muito forte para a próxima temporada. Então, olhem Alabama mais uma vez. E eles terminaram com 3 vitórias, terminaram a temporada com 3 vitórias e 2 derrotas no geral, e 7 vitórias e só 1 derrota na conferência, que foi aquela derrota para a Texas A&M, com aquele desempenho muito bom do Zach Calzada, que agora está em Auburn. E agora vamos falar da outra divisão da SEC, né? Que tivemos Vanderbilt, que infelizmente, né? Eu posso estar errado, mas pelo menos na minha opinião, é o saco de pancadas da SEC. E, não tem como estar errado falando isso. São números. Os caras o time terminou 0-8. Quem discorda disso é maluco, pô. Se você estivesse errado em falar que Vanderbilt é o saco de pancada não da SEC, mas da FBS inteira, cara, você jamais deveria ter vontade de ser disso, tá certo, cara. Não, mas porque vai que é esperado. Mais uma pérola de Pinhate. Mas, infelizmente, Vanderbilt jogou bem mal essa temporada. Terminaram com um recorde geral de 2 vitórias e 10 derrotas e 0 vitórias e 8 derrotas na série. Infelizmente, perdeu para todo mundo. Foi um saco de pancadas da divisão. Florida, que infelizmente, né, já tinha perdido os jogadores importantes para o draft, não tinha muitas expectativas para essa temporada. E o ano de 2021 não foi muito bom para a Flórida, já que eles terminaram, né,
o ano com um recorde negativo de 6 vitórias e 7 derrotas. South Carolina não é um time muito tradicional da SEC, mas eu acho que eles estão caminhando na direção certa para se tornar um time competitivo, já que no primeiro ano do Shane Beamer eles já conseguiram terminar com um recorde positivo de 7 vitórias e só 6 derrotas. Missouri, eu acho que infelizmente, né, eles não terminaram a temporada com um recorde positivo, mas tiveram alguns destaques positivos, né, como o Tyler Badge, que se destacou muito nessa temporada. Até ganhou, acho que o prêmio de estudante / atleta do ano da SEC, alguma coisa assim. E o Tyler Badge sendo considerado o melhor jogador do time, né, só que mesmo assim, infelizmente, Missouri terminou a temporada com um recorde negativo de 6 vitórias e 7 derrotas. Tivemos Tennessee, que há um tempo atrás, né, sofreu com punições da NCAA por causa de algumas ações que a equipe estava tendo no seu recrutamento, mas o time está se recuperando bem, e com um bom desempenho do Randall Hooker, o time conseguiu terminar a temporada de 2021 com um recorde positivo de 7 vitórias e 6 derrotas no geral, e um recorde ok de 4 vitórias e 4 derrotas na conferência. E aqui vamos falar pelo menos eu acho, né, de uma das maiores surpresas dessa temporada, da última temporada do college football, no caso. Kentucky, que é uma universidade muito tradicional no basquete universitário, mas que não se destacava muito no futebol americano universitário, só que eles terminaram a temporada bem, tanto que acabaram a temporada como o 18º melhor time do college football, na opinião do comitê. E eles terminaram a temporada com alguns jogadores se destacando, Chris Rodriguez Jr., Darren Keenan, Will Davis. E além disso, eles terminaram a temporada regular com um recorde geral de 10 vitórias e 3 derrotas. E eles também conseguiram um bom recorde de 5 vitórias e só 3 derrotas contra times da SEC. Então, e agora, depois de falar de Kentucky, vamos voltar um pouquinho para a outra divisão. E na outra divisão, né, além dos times que se destacaram, também teve alguns times que não jogaram tão bem, como o LSU, né, que ainda está sofrendo um processo de reconstrução, né, daquele time muito bom de 2019, mas que a maioria já foi para o draft atualmente. E com isso o time terminou a temporada de 2021 com um recorde negativo de 6 vitórias e 7 derrotas, e um recorde ruim de só 3 vitórias e 5 derrotas na conferência. Falando do próximo time, Auburn começou a temporada bem, né? Começou a temporada com boas expectativas para o time. Tank Bigsby, Bo Nix, Brian Harsin, só que infelizmente o time não terminou a temporada bem, com 5 derrotas consecutivas, e com isso o Auburn terminou o ano de 2021 com também um recorde negativo de só 6 vitórias e 7 derrotas, com o recorde ruim também, né? Mesmo recorde de LSU, de só 3 vitórias e 5 derrotas na SEC. E agora falando de Texas A&M, né, que está investindo muito no recrutamento, olho nele nessa equipe para os próximos anos, mas nessa temporada o recrutamento ainda não mostrou resultados. Não mostrou tantos resultados. Porque o time terminou com um recorde ok, de 4 vitórias e 4 derrotas na conferência, e com um belo recorde de 8 vitórias e 4 derrotas no geral. E agora falando de Mississippi State, que usa um estilo de jogo, né, bastante... que tem um estilo de jogo onde utiliza bastante o jogo aéreo no seu ataque, por causa do Mike Leach, que adora o air raid. Só que, falando nisso, né, o air raid jogou bem nessa temporada, né, porque teve um bom desempenho nessa temporada, porque o time terminou o ano de 2021 com o recorde positivo de 7 vitórias e 6 derrotas, e eles também conseguiram um recorde ok de 4 vitórias e 4 derrotas na SEC. Agora o Pinhatti fala da final. E agora eu entro aqui para falar do último time da SEC que tá faltando aqui, que é a grande Georgia Bulldogs, né, cara? Porque, cara, que temporada fantástica de Jordan Davis, da Kobe Dean, essa secundária maravilhosa, George Pickens voltando no final da temporada pro College Football Playoff,
o Stetson Bennett, toda aquela história de superação que ele passou, foi pra Georgia, saiu, foi pra Juco, voltou pra Georgia, conseguiu esse título nacional. Que temporada fantástica de Georgia, né, cara? A gente botava muita fé ali no Zamir White, sendo um grande running back. Foi um bom running back, mas não foi lá essas coisas tão esperadas. Mesma coisa com o reserva dele, o James Cook, que é irmão do Dalvin Cook, que hoje tá na NFL. A OL teve uma atuação brilhante durante a temporada inteira, protegendo o Stetson Bennett, que foi muito primordial pra ele. Cara, que temporada sensacional de Georgia. A gente não consegue achar um grande defeito ali. Destaque também pro Bowers também, o Tyren número 19. Que cara forte, que cara bom, que cara veloz, que exemplo de Tyren, cara. Que contribui muito pro sistema ofensivo ali do... E esse só foi o ano de Fred. Exatamente. Esse só foi o ano. Ano de sophomore apenas. Ainda tem tempo no college pra desenvolver mais ainda. Que futuro tem todo esse elenco de Georgia, sabe, cara? E mostrou todo esse talento, sendo o número 1 do ranking, o máximo de tempo que deu. Perdeu ali pra Alabama e não conseguiu ser número 1. Mas, cara, ainda assim, voltou com tudo no College Football Playoff, atropelou o Michigan, o Michigan nem viu a placa de nada ali, não viu nada naquele jogo ali. Aidan Hudson perdido, Hassan Haskins perdido, todo mundo perdido naquele College Football Playoff, porque Georgia amassou, chegou na final nacional, e é o que é o meu foco aqui, a final nacional. E, cara, eu lembro que o Pinho chegou no grupo aqui do College Cast, que a gente faz os debates, faz as organizações de tudo aqui, falou aqui, cara, alguém aqui acredita que Georgia vai ganhar? Porque não tem como, né? Falou alguma coisa assim, questionando. Falei, cara, vamos respeitar a Georgia, porque o jogo do passado não significa muita coisa, o time tá focado, tem preparação. Tanto que meu palpite aqui na preview da final nacional foi Georgia. Falei, cara, a Georgia vai chegar e vai fazer o máximo. Se a Alabama ganhar, beleza, favorita, tá certo, ser favorita. Mas, cara, vamos respeitar a Georgia e Georgia vai ser campeã disso aí. E o resultado, cara, o primeiro tempo foi perfeito, na minha opinião. Um jogo muito de defesa, não só o primeiro tempo, mas o jogo todo. Mas que primeiro tempo maravilhoso. Acho que eu nunca vi um primeiro tempo de uma final nacional tão boa igual o primeiro tempo dessa final nacional. E o segundo tempo foi excelente também. A defesa de Georgia jogando muito, dando trabalho pro Bryce Young, pressionando como eu falei que deveria acontecer. Se você quer ganhar do Bryce Young, se você quer ganhar do ataque de Alabama, você tem que pressionar o Bryce Young, que ainda não sabe lidar com pressão perfeitamente, mesmo sendo o Heisman, mesmo sendo um dos melhores quarterbacks da FBS, ainda tem que ter calma, não pode empolgar tanto com ele. Vamos dar mais tempo pro menino desenvolver mais, que é ele dizer que ele vai ser o futuro que a gente espera, o Bryce Young. Mas, cara, pressionou o Bryce Young, marcou muito bem mano a mano, foi o importante, foi o primordial ali pra Georgia ganhar esse jogo, que eu já esperava, porque a defesa sempre se provou, sempre se consolidou como muito boa. E no final, uma pick six ganhou o jogo. Cara, foi lindo, quase encheu meus olhos aqui ver Georgia ganhar esse título nacional. E é assim que eu me despeço desse episódio de hoje. Muito obrigado. Eu queria falar que seria muito interessante ver o último ataque de Alabama completo contra essa secundária de Georgia. Seria como se eles iam Exato. pressionar? Você me lembrou, o jogo terminou num sec. Obrigado. Mas tu falou Muito de bem. nervosismo, eu duvido que o meu menino McDonald's ia ficar nervoso. Muito bem. E assim a gente encerra o programa de hoje aí apertadinho, porque nós já estouramos o tempo. Mas eu só queria deixar registrado aí que então a gente passa a régua na temporada de 2021. A partir já da próxima semana, o College Cast entra numa nova fase aí. É uma fase mais histórica, abrangendo a história, né, com a perdão da redundância, falando aí das origens de cada equipe, começando exatamente com a campeã nacional Georgia. Tem programa de March Madness, tem programa de draft, tem preview das temporadas, tem recrutamento. 2022 já chegou aqui no College Cast, numa pegada meio ano novo chinês aí, começando em fevereiro. Mas isso aí tudo é assunto para os próximos episódios, para todo mundo que ouviu a gente neste 2021. Nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Fiquem agora novamente com a fight song da campeã nacional Georgia Bulldogs, pela primeira vez em 40 anos, levantando o título do College Football Playoffs.